Olá família, daqui fala Manuel Gonçalves. Mais uma vez eu quero te agradecer aqui por estares aqui no meu canal do YouTube. E agora quero-vos dar as boas-vindas à abertura do novo quadro aqui, Manuel Gonçalves Responde. Vamos responder aqui algumas perguntas que vocês lançaram no Instagram, no Facebook e até mesmo pessoalmente. Sem mais demora, Manuel Gonçalves Responde. Eu quero já dizer que essa resposta que eu posso dar, não posso dar de mim mesmo. Eu não posso falar de Deus por mim mesmo, eu tenho que falar de Deus pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o meio ao qual nós temos o contacto com Deus e conhecer quem é Deus, qual é a vontade dele, o que é que ele pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, sem mais demora, sem muita complicação, vamos então aqui às perguntas juntamente com as respostas, claro. A primeira pergunta é da Daisy. A primeira pergunta diz o seguinte: se Deus existe, por que há tanta miséria, tanta maldade e inveja no mundo? Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que não tem como provar a existência de Deus, mas a existência de Deus é uma questão de experiência, é uma questão de decisão. Porque a fé, em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, só por meio da fé é que nós nos chegamos a Deus, que diz o seguinte também em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, em Gênesis também diz uma coisa interessantíssimo, diz o seguinte: se o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Agora fica aquela questão, a outra metade da pergunta que é: por que Deus não intervém? Pela bondade de Deus nós já estamos ainda vivos, muitos ainda estão vivos, porque pela maldade do ser humano e pela influência de Satanás, do diabo, dos demônios, do mal, nós já estaríamos mortos, todos mortos. Mas Deus nos amou tanto que Ele diz o seguinte na sua palavra em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pareça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Então, essa questão que nós estamos a viver aqui no mundo é uma coisa temporária. Deus está intervindo e Deus vai continuar a intervir, nos protegendo, nos abençoando, nos dando graça. Vamos passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta fala de inferno. Essa pergunta pertence a Beatriz. Diz o seguinte: se o inferno existe, quem o criou? Será que foi Deus? É uma pergunta muito engraçada. Achei interessante. Na verdade, a criação do inferno, do lago de fogo, foi criado sim. Foi criado por Deus, mas não foi criado contra o ser humano ou para o ser humano. Na verdade, o inferno, na sua essência, foi criado para Satanás e os seus demônios. Mas a todos aqueles que decidirem voluntariamente viver uma vida de pecado, ter uma vida em pecado, certamente essas pessoas também vão para o inferno, ok? Mas eu não queria deixar só para minhas palavras, eu quero deixar aqui também a palavra de Deus, que diz o seguinte: Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirás também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42 diz o seguinte: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ás na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ragir de dentes. Ok? Então, certamente, Deus não criou o inferno com o objetivo de fazer mal, mas para destruir o pecado e para destruir aqueles que compactuam com o pecado. Ok? Próxima pergunta. Vamos lá então ler a pergunta do David. O que é que vai acontecer quando nós morrermos? O que é que acontece quando nós vamos para o céu? Vamos então aqui à resposta. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz o seguinte: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E eu quero também ler aqui uma coisa muito interessante, que diz o seguinte: Filipenses capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 21.
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. É essa a questão. Quando nós morrermos, certamente nós vamos ser salvos. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deixaram ser guiados pelo Espírito Santo, deixaram ser guiados pela palavra de Deus. Estes vão ter uma vida de glória no céu. Ok? Vamos então à próxima maravilhosa pergunta. Bem, família, antes de nós entrarmos para as próximas perguntas, eu vou te pedir, por favor, subscreve aqui no canal, dá um like, comenta. Vamos responder no próximo Manuel Gonçalves Responde. Se queres falar sobre outras coisas, conversar sobre outras coisas, vamos falar aqui um pouco sobre isso, ok? Vamos lá então. Próxima pergunta. Vamos conversar agora. A próxima pergunta é muito interessante agora, ok? Vamos lá então. A próxima pergunta é do Flávio. Consiste no seguinte: uma pessoa que conhece a Deus, cumpre todos os seus mandamentos, mas não vai à igreja, essa pessoa tem direito à salvação? Pois bem, não é pelo facto de nós vivemos numa garagem que isso se torna um Ferrari. Ir à igreja deve ser uma consequência de nossa comunhão ou nossa relação que nós temos com Deus. E também temos que levar em conta que ir à igreja é um ato de nós edificarmos a nossa fé. Quando nós nos reunimos como igreja, nós edificamos a nossa fé. Quando nós saímos dessa reunião para o mundo, para a nossa vida cotidiana, normal, doméstica, nós estamos a manifestar a nossa fé. E é indispensável nós congregarmos. É indispensável nós estarmos em comunhão com a igreja para que nós possamos edificar a nossa fé e a fé de outros. E quando assim nós não fazemos, nós estamos a ter um ato de egoísmo. Nós estamos lá para ser um canal de bênção, porque Deus colocou em nossas vidas, Deus tem dons, talentos, conhecimentos, experiência que nós podemos compartilhar e as outras pessoas que estão também na igreja precisam de nós, ok? Mas eu quero deixar aqui uma passagem bíblica interessante que diz o seguinte em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ok? Então ficamos por aqui. Solta a próxima pergunta. A próxima pergunta pertence a Elisa Varela. Por que é que a vida do cristão, às vezes, parece ser pior do que aquelas pessoas que não conhecem a Deus? Pois bem, a felicidade nunca será de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A nossa felicidade está no propósito da nossa existência. Quando nós sabemos para que é que nós nascemos, porque há dois momentos importantes da vida de qualquer ser humano. É quando ele nasce e a segunda é quando ele descobre para que é que ele nasceu. São os momentos mais importantes da vida de qualquer ser humano. Nós vemos que a vida das pessoas aparentemente, em aparência, é algo externo. É uma vida boa, mas no fundo, não é uma vida boa se a pessoa não conhece o propósito de vida. E o propósito de vida é viver para Deus. Porque Deus é amor e o ser humano foi feito para amar e ser amado. E quando nós descobrimos o verdadeiro amor, a essência que Deus é amor, nós somos felizes. Não é pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. E tudo que nós temos vai ser consequência daquilo que nós somos. Felicidade é de dentro para fora. E eu não quero ficar pelas minhas palavras, eu quero deixar aqui uma coisa interessante que diz o seguinte, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, é um princípio de semeadura, porque as pessoas podem aparentemente viver sem Deus durante algum tempo, mas no fim elas vão perceber que nada serviu, que isso é tudo palha, fogo de palha. A próxima pergunta, e a última pergunta, é de Luís Fernando. Qual o plano de Deus para a humanidade? Eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem, ou seja, a humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O plano de Deus sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo. Que o ser humano seja semelhante a seu Filho, Jesus Cristo. Pensar como ele pensou,
sentir como ele sentiu e agir como ele agiu. O facto é que quando Deus fez o ser humano não tinha pecado. O que é pecado? Pecado é nós vivemos fora do propósito da nossa existência. Então, quando o ser humano vivia na altura do Adão e da Eva, o ser humano estava sem pecado. Ele vivia espontaneamente, naturalmente, a imagem e semelhança de Deus, naturalmente. Mas após uma decisão de não querer viver mais como Deus fez, a essência da felicidade, do propósito, então aí entrou o pecado. E o pecado tem as suas consequências. Isso nos afasta mais de Deus, afasta também do plano de Deus. E por isso é que por isso é que Deus enviou seu Filho Jesus na Terra, para que nós possamos voltar a entender e voltar ao caminho da felicidade. E entender qual o propósito da nossa existência, que é ser imagem e semelhança de Deus. Porque o ser humano foi feito para amar e ser amado. Obrigado, família, por vocês terem visto esse vídeo até ao fim. Obrigado a vocês também que participaram nas perguntas, nas respostas, no Instagram, no Facebook e foram comentando também nas redes sociais. O meu objetivo aqui é poder vos ajudar em alguma dúvida ou em alguma questão da vossa vida. Eu, junto com o meu conhecimento, ou o pouco que eu sei, com o pouco que vocês sabem, nós melhoramos as nossas vidas. E eu vos peço e desejo que vocês tenham uma vida de amor, o amor verdadeiro que é Deus. Porque o ser humano foi feito para amar e ser amado. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Estamos juntos e muito misturados.